A todos. A pergunta nos pacientes que fazem o transplante é se a elastografia ia ter o mesmo sucesso do pré-transplante. Será que os resultados seriam iguais com correlação com a biópsia ou seriam diferentes? Essa é a pergunta. E começaram a surgir alguns trabalhos, primeiro com o FibroScan, em 2009, dando resultados bons em correlação com a biópsia, o grau de fibrose. Depois teve uma meta-análise publicada em 2012, com vários trabalhos de FibroScan em pacientes transplantados. Essa meta-análise mostrou ótimos resultados com relação à biópsia. Então foram vários trabalhos com vários pacientes, e notem que o acerto do FibroScan com a biópsia foi realmente muito bom, mostrando que o método tinha tanto sucesso quanto nos pacientes pré-transplante. Depois, mais recentemente, em 2012, começaram a surgir trabalhos com o ARF, que é aquilo que eu vou falar, que é a minha experiência pessoal. Então esse trabalho mostra um resultado também muito bom, comparando com a biópsia em pacientes que tiveram transplante. Esse trabalho, eles fizeram o ARF, FibroScan e o índice ELF, que é de análise clínica, e mostraram uma sensibilidade, uma especificidade muito alta em todos esses pacientes que tiveram biópsia depois do transplante. Outro trabalho publicado com o ARF em 58 pacientes, esse mais em 2014, mostrou uma diferença significativa entre o grupo F0 e F2 do grupo F3 e F4, também mostrando que o método é confiável. Esses trabalhos têm o objetivo de reduzir o número de biópsias hepáticas em pacientes submetidos ao transplante. Muitos centros de transplante fazem de rotina biópsia, e a intenção é realmente diminuir o número de biópsias em pacientes transplantados. A nossa proposta foi, então, no Hospital das Clínicas em São Paulo, fazer o ARF em pacientes após o transplante. Foi aprovado como projeto de pesquisa, e o objetivo do nosso trabalho foi avaliar alterações histológicas em enxertos hepáticos e avaliar a correlação entre o grau de fibrose da anatomia patológica e o grau de necessidade do ARF. Então, a nossa primeira proposta foi fazer 60 pacientes, mas nós fizemos primeiro um levantamento com 33 pacientes e depois com 60. Então, todos os pacientes foram submetidos a transplante, e os critérios de exclusão, obviamente, foram alterações vasculares e biliares, porque isso poderia interferir no resultado do exame. O anátomo patológico não avaliou só fibrose. Nós fizemos um estudo em todas as possibilidades que pudesse surgir nessa biópsia de fígado. E essa é uma das contribuições desse trabalho. Por que se colocou todos esses itens para comparar com o ARF? Porque, de repente, um grau de esteatose elevada ou uma inflamação elevada poderia alterar o ARF. Então essa é uma pergunta: será que a velocidade é só compatível com fibrose ou tem outros itens que podem interferir? Isso nenhum trabalho ainda havia comentado isso. Nós usamos então o S2000 da Siemens, nós fizemos 20 aquisições. Eu acho que não precisa ser 20, mas essa foi a ideia do protocolo, no segmento 5 ou 8. Eu fiz os pacientes todos com um paciente em decúbito lateral esquerdo. Eles suspenderam a respiração, mas eu acabei mudando um pouco a técnica, fazendo no final da expiração, porque dá melhor resultado. Então, na primeira parte dessa pesquisa, nós avaliamos 33 pacientes submetidos a transplante. Eles fizeram transplante entre 1986 e 2008.
e depois fizemos análise dos outros pacientes. Nesses primeiros 33 pacientes, a doença que levou ao transplante foi mais da metade, como era de se esperar, hepatite C, mas houveram pacientes com outras doenças hepáticas, carcinoma, cirrose, hepatites e outras causas menos comuns. Então, a segunda pergunta é, será que o ARF seria diferente no grupo da hepatite C das outras doenças, ou o resultado é igual para todo mundo? Essa também é uma pergunta que ainda não havia sido publicada. Então, esse é um exemplo. Uma paciente com 47 anos fez um transplante em 2008 e nós fizemos 20 medidas. Observem que todas as medidas, quase todas as medidas, estão baixas. Teve uma medida alta e o resto tudo por volta de 1,10. Então, certamente, essa paciente não tem cirrose hepática. A média deu por volta de 1 e na biópsia deu grau de 0. Então a gente começa a fazer o exame e na primeira medida a gente já observa que o paciente tem fibrose 0,1, 1,11 na velocidade baixa. Aí você vai fazendo outras medidas, elas vão ficando quase que todas no mesmo patamar. Se você não mudar a técnica e fizer o exame direito, então 0,98, 1,07 são medidas do ARF compatíveis com F0. 0,81, então o paciente vai se mantendo naquela faixa. Esse é um outro caso de um homem que fez um transplante em 2005 por hepatite C e vejam que essas velocidades já estão maiores do que no caso anterior. A grande maioria entre 1,30 e 1,40. Então, certamente esse paciente não é F0, mas ele também não é F4. Esse paciente está no meio, ou F2 ou F3. E a biópsia mostrou que esse paciente, pelo Metavir, era F2. Então, a gente começa, na primeira medida, a gente já sente que o paciente tem algum grau de fibrose, porque 1,37 não é F0, mas também não é F4. 1,43, está mantendo mais ou menos o mesmo nível. 1,33. Então, geralmente, as medidas permanecem mais ou menos na mesma faixa. Primeiro levantamento mostrou uma correlação significativa entre as velocidades do ARF e o nátrico patológico, para 3 itens de todos aqueles que eu mostrei. Só teve correlação com a fibrose, com os septos e a fibrose centrilobular. Isso é importante porque não teve necrose, não teve inflamação ou esteatose que pudesse alterar o resultado do ARF. Aqui as estatísticas, e aí nós dividimos em 2 grupos. O F0, o F2, F3 e F4. Isso, como já foi falado pelo Matheus, isso é mais sensato do que tentar acertar o grau de fibrose exatamente. O que os gastros e os cirurgiões precisam saber é se o paciente está aqui ou se o paciente está aqui. Aqui faltou 4 porque não teve nenhuma cirrose nos primeiros 33 casos. Então a diferença é realmente significativa. Certo, também o gráfico é bastante distinto entre o 0,1 e o 2 e o 3. Então, esse trabalho foi publicado esse ano no Brasil, mostrando então que o método realmente apresenta ótimos resultados em pacientes transplantados. E para finalizar, depois de 61 casos, que é o final do nosso trabalho, o nível de corte entre F0, F1 e 2, 3 e 4 foi 1,29. Eu acho que é um número muito coerente, muito bom para separar F0, F1, F2, F3, F4. Houve uma sensibilidade de 81%, especificidade de 89%, com esse nível de corte. E nessa segunda casuística teve um caso só de F4. Um caso inconclusivo porque a espessura do tecido adiposo subcutâneo era maior do que 3 centímetros. Essa é a segunda maior causa de erro do ARF. Um é a respiração e o segundo é a espessura do tecido adiposo. É mais importante, na minha experiência, do que calcular o índice de massa corpórea. Essa espessura causa exame negativo ou falso positivo. Conclusões. A elastografia ARF apresenta boas correlações com a biópsia,
e isso poderá diminuir o número de biópsias pós-transplante. O nível de corte nesse trabalho foi de 1,29 metros por segundo. Não houve diferença entre os pacientes portadores de hepatite C e outras hepatopatias. Todos apresentaram a mesma correlação. Não houve outras alterações anatomopatológicas nessa série que poderia interferir no trabalho e realmente a elastografia deve entrar no protocolo de fígados transplantados com o objetivo de diminuir o número de biópsias. Obrigado.